Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, toda a comunidade da capoeira. Então vamos lá, né? Estamos aqui para fazer um bate-papo com o mestre Gladson, grande mestre Gladson, meu mestre Gladson, né? Dentro da programação né? Desse 37º aniversário da Associação Amukengue, mestre Maciel, toda a galera aí de Jaú, né? Esse trabalho incrível. Então é uma alegria muito grande a gente estar aqui para, enfim, né, somar nessas comemorações e de uma maneira muito especial, né? Particularmente para mim, tenho certeza que o mestre Gladys também, que a gente tem muita amizade aí, o mestre Marcial e toda a turma do Amukengue são pessoas muito queridas, né? Que tem um trabalho incrível aí, de muita história dentro da capoeiragem. Então, saudando já todo mundo aí que está entrando, o meu camarada Eduardo Okuhara, o mestre Marcial, né? E vamos lá, vamos dar vamos chamar já aqui o mestre Gladson, né? Enquanto vocês vão curtindo aí, né? Apertando aí os coraçõezinhos para ir repercutindo bastante a nossa live. E convido os amigos, né? Boa tarde, boa tarde. Salve aqui, ó, Dirleia Matos, minha querida, bem-vinda. É isso aí, maravilha, pessoal. Então vamos lá, acho que o mestre Gladys já está por aqui. Eu já vou acioná-lo aqui para a gente poder bater esse papo, conversar, trocar umas ideias e vocês vão ajudando aí, né? Com perguntas, fazer um momento bastante interativo aqui. Salve, salve, mestre Gladson. Salve, salve. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido. Bem-vindo. Tudo bem aí? Graças a Deus, como Deus quer. Estamos aí. Maravilha, é isso aí, mestre. Com certeza, né? Estamos nesse período aí dessa quarentena, tendo que se cuidar muito, né? Não tá fácil, não. Jogar capoeira em casa, né? É, é Mas é isso isso aí, aí. meus seguintes. Então, ó, né, eu estava comentando aqui antes do senhor entrar, né? Muita alegria que a gente está nesse momento dentro das comemorações aqui do aniversário da Associação de Capoeira Mukengue, do mestre Marcial, né? Então é uma alegria para nós fazer parte dessa programação. O mestre Marcial já está aí, já está dando um salve, acompanhando também. Se eu quer dar uma alô para ele, para a turma aí. Então, uma boa tarde aí para todos. Boa tarde, mestre Marcial e toda a sua equipe de trabalho aí na Mukengue. Por esses anos de glória aí, desde que nós nos conhecemos há muitos anos atrás, você é um molecão aí, e hoje aí, né, comandando essa grande empresa, né, da nossa ancestralidade aí, o Amukengue. Vamos lá. Pois é, eu queria até começar perguntando um pouco sobre isso, mestre. Há quanto tempo aí você, não exatamente há quanto tempo, né? Mas você conhece há muito tempo o mestre Marcial. Você falasse um pouquinho aí dessa sua amizade com ele, né? Enfim, né? De onde vem, quais foram as suas experiências com ele, na parte competitiva, na parte educacional, né? Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de ir juntos lá para Jaú, fazer umas capacitações lá com a turma dele, mas queria te ouvir um pouco, falar um pouco dessa sua amizade aí, um pouco de alguma recordação lá com a turma do mestre Marcial. O mestre Valdenor entrando aí, e deu uma congelada na imagem do mestre Gladson. Mestre Gladson. Carregando aí, ó. César Ladeia, meu querido, salve, salve. Ô, mestre, agora sim. Sumiu, eu não Agora, escutei. deu uma congelada, né? Porque a transmissão, às vezes, ela interrompe um pouco, mas voltou agora. Ah, ok. Então, eu estava justamente perguntando para o senhor falar um pouco, né, quais são as memórias que o senhor tem aí em relação ao mestre Marcial, né? Estava falando quando a gente foi lá fazer uma capacitação, mas o senhor conhece ele já há muito mais tempo, né? Então, quais são as lembranças aí da parte esportiva? Fala um pouquinho, acho que seria legal começar com essa temática. Na realidade, o mestre Marcial, desde o advento da Federação Paulista de Capoeira, e antes até, né, nós já nos conhecíamos.
E principalmente após a fundação da Federação Paulista de Capoeira, ele sempre participou, né, dos nossos eventos e tudo mais, fez parte da equipe da Federação Paulista de Capoeira, então nós tivemos muitos momentos juntos, né? Ele trazendo conhecimento, né, do mestre dele e tudo mais, e logo em seguida tendo a minha pessoa como diretor técnico da Federação Paulista de Capoeira e sempre fazendo um trabalho voltado para mostrar o real valor, né, também da parte esportiva da capoeira. Ele foi um dos grandes competidores, dos grandes participantes de uma equipe que mostrou que o jogar com também produz eficientes vencedores. Legal, muito bom. É isso aí. O Mestre Canário também está aqui assistindo a gente. Salve, Mestre Canário. Boa tarde. Bacana. Muito bom, Mestre Gladys. Então vamos lá. Gostaria que o senhor fizesse um apanhado rápido aí, né, da sua trajetória, né, da capoeira, inclusive até chegar nessa etapa aí da Federação Paulista, depois para a gente entrar nesse segundo capítulo, mas fala um pouquinho dos seus primórdios, né? Para o pessoal aí que talvez não conheça, acho que muita gente já conhece essa história, mas é sempre bom a gente ouvir o senhor contar essa história novamente. Ó, o mestre Ricardo Haddad também entrando aí, salve, mestre Ricardo. Vamos lá, mestre, pode falar. Então, eu vou falar rápido, porque se for falar tudo, um pouquinho da minha vida, vai demorar muito, né? Mas eu vou falar assim dos primeiros 2 grandes momentos da minha vida. Eu conheci a capoeira, né, na década de 66 aí, com o mestre Paulo Gomes, né? Foi meu primeiro mestre, foi um aprendizado muito bacana, entendeu? Uma oportunidade ímpar de conhecer a velha guarda do Rio de Janeiro, né? Logo depois conheci o mestre Acordeon e o mestre Ayrton Onça, que realmente foi o mestre, né? Que fiquei com ele estou com ele até hoje, né? E na Associação Capoeira ali na Rua Augusta, tá? Onde eu tive a oportunidade de conhecer a Bahia, conhecer mestre Bimba, ainda no Nordeste da Maralina, né? Conhecer mestre Pastinha, vivo ainda, tudo mais. Ou seja, tem uma trajetória legal na Bahia e no Rio de Janeiro. E com tudo isso, na época, eu fazia a administração de empresa, né? E depois, com esse relacionamento com a capoeira, eu comecei a perceber que deveria tomar uma atitude para colocar a capoeira em alguns lugares, escolas, né? Universidades e tudo mais. Mas para que fizesse isso, eu tive que abandonar a administração e ir para a educação física. Mas eu fiz a entrada da capoeira na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, no DF da Água Branca, que era a Escola de Departamento de Educação Física e Esportes, né? Hoje é a EFE, na USP, na Escola de Educação Física e Esportes da USP, e ali eu entrei com a capoeira, trabalhei de graça, depois comecei a ganhar um pouco pela Secretaria de Esportes, até me concursar. Graças a Deus mostrei lá o valor desse cara aqui. Passei em primeiro lugar no concurso público que teve lá no DF da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e coloquei a capoeira, né? E ali começou os nossos projetos, né? Fundamos a Federação Paulista 14 de julho de 74, né? A nossa sala era no 6º andar, na sala 65, né? Ali tinha também a FUP, eu fui diretor da FUP, Federação Universitária Paulista de Esportes, a Confederação Brasileira de Esportes Universitários, né? Onde nós estamos hoje, eu e você também, e no CPUSP, né? Em 72, entrei e tudo mais, depois concursado, comecei, né, registrado e tudo mais, coloquei a capoeira como matéria optativa na Escola de Educação Física da USP também, e essa foi a minha trajetória rápida aí, né, em colégios, né, na Colégio Arquidiocesano, Gracinha, onde você deu aula, Colégio Nossa Senhora da Consolação e outras coisas por aí, entendeu? Assim, a grosso modo, só para ter uma ideia, tá? Sim, sim, maravilha, mestre. Coloquei a capoeira na Olimpíada Infantil Juvenil da cidade de São Paulo também, né? Nos Jogos Escolares Brasileiros, eu fui coautor das regras do GEBS, né? E assim foi, entendeu? Outras coisas mais aí, mas sim, muito. Sim, não, vamos falando aos pouquinhos aqui. Ô, mestre, eu queria te perguntar o seguinte, né? Gosto sempre de ouvir o senhor falar também desses primórdios da capoeira de São Paulo, né? O senhor que não é um dos precursores, mas, né, acho que pegou bem o começo também, né? Na década de 60 ainda a capoeira de São Paulo. O senhor viu aí um pouco desse contexto naquela época, né?
E aí eu queria que o senhor falasse, né, como que era esse ambiente, o relacionamento entre os mestres, né, enfim, é, né, nas rodas, como é que era essa convivência? O que que você lembra dessa época? Olha, a minha lembrança dessa época é uma lembrança boa, porque todos os grandes mestres daquela época, alguns falecidos, né? Infelizmente, o mestre Joel agora, ainda estão por aí. E nos deixaram um legado muito grande. Né? Se nessa época existia uma capoeira forte, uma capoeira ali aguerrida e tudo mais, existia também a amizade, né? E a determinação de sermos todos um, entendeu? Por incrível que pareça, não tinha essa de, o fulano é isso, fulano é aquilo. Não, não. Cada um, dentro da sua peculiaridade, né, chegava e transmitia, né, quando era convocado e tudo mais, quando estávamos juntos, todo o potencial, né, energético da sua sabedoria. Eu só tenho boas lembranças dessa época, entendeu? Tranquilo. Entendi, maravilha. E outra coisa, Mestre Gladys, em relação daí, né, a questão, vamos falar um pouco da federação, né? Então, como que foi essa concepção da Federação Paulista na época? Antes da federação, na verdade, vocês já estavam atuando na parte esportiva, no caso, né, ligado à Confederação Brasileira de Pugilismo, e foi a partir daí que surgiu essa necessidade de fazer algo específico da capoeira. Como é que foi esse, né, como é que isso amadureceu? Como é que ganhou força na época essa ideia e quem realmente eram as principais pessoas que estavam ali dizendo, vamos lá, vamos fazer, né, é importante, entendeu? No momento onde nasceu, né, a concepção mesmo do projeto da Federação Paulista, como é que foi esse momento, aí, esse contexto? Então, na realidade, na época só existia a Confederação Brasileira de Pugilismo, né? Então, qualquer situação esportiva teria que ser ligada à Confederação Brasileira de Pugilismo. Muito bem. Quando começou os encontros para ver da fundação da Federação Paulista de Capoeira, encabeçada pelo mestre Ayrton Neves Moura, né? O meu mestre, mestre Onça, tá? Muitas pessoas aderiram, outras não, mas aquelas que aderiram são aquelas pessoas, aqueles mestres que estão na fotografia, né, dos certificados, quando em novembro de 71 o mestre Bimba veio a São Paulo, não é? Para ser homenageado pelo mestre Ayrton, lá na Capoeira, na Associação Capoeira na Rua Augusta, e dá um certificado também, né, de precursores da capoeira no âmbito da competência do Estado de São Paulo, àqueles mestres que estão ali. Não é nada de diploma como mestre, não, muito pelo contrário, foi caracterizando, né, reconhecimento, né, por serem eles os precursores da capoeira do Estado de São Paulo, aqueles que participaram desse evento, né? Então, de repente, eu posso até não me lembrar de todos, mas Mestre Pinati, Mestre José de Freitas, Suassuna, Limão, Joel, Gilvan, pode ser que eu me esqueça de algum, mas todos estão lá direitinho. E aí, realmente, quando nós fundamos a Federação Paulista de Capoeira, antes da federação, tinha o Departamento Paulista de Capoeira, que era ligado à Confederação Brasileira de Capoeira e à Federação Paulista de Capoeira, porque nós estávamos no estado de São Paulo. Então, era o Departamento de Capoeira ligado à Federação Paulista de Pugilismo. Com a fundação da Federação Paulista de Capoeira, automaticamente a gente teve a possibilidade de concretizar nosso trabalho, nossas intuições e tudo mais, e levar a capoeira nesse ambiente esportivo também, entendeu? Aí foi que começou também os campeonatos universitários, pela CBDU, pela FUP e tudo mais, entendeu? Foi mais ou menos assim. Entendi. Não, muito bom. E sim, aí o senhor estava falando aí de um outro momento também, né, que é muito especial, que foi a vida do mestre Bimba, né, que você participou ativamente desse processo. E como é que foi naquela época, assim? Como é que surgiu essa ideia de trazer o mestre Bimba, né? O Ayrton, né? Provavelmente também, né? Você e o Ayrton conceberam isso. Como é que vocês trouxeram o mestre Bimba? Enfim, depois como é que foi a vinda dele? Fala um pouco desse episódio, desde o momento do surgimento da ideia, como foi trazê-lo, como foi tê-lo naquele momento, naquela festividade, né? O que tudo isso representou na época, né? Para você e também para a capoeira de uma maneira geral, né?
Então, na realidade, o mestre Ayrton Neves Moura, mestre Onça, né, aluno do mestre Bimba, ele queria fazer uma homenagem ao mestre Bimba aqui em São Paulo. E conversou com o mestre Bimba direitinho e tudo mais, e ficou claro, certo, evidente que ele viria aqui, né? Foi em novembro de 71, se não me engano, pode ser que a minha cabeça, mas foi mais ou menos isso. E, na realidade, os mestres da capoeira de São Paulo que iam ser homenageados e outras pessoas mais tiveram a oportunidade ímpar, né, de naquela época, imagina, na época de 70 aí, poder estar lado a lado com o mestre Bimba, entendeu? Foi muito importante isso, foi muito significativo. Inclusive, é aí que eu digo para vocês, na realidade, ali estavam os precursores da capoeira de São Paulo, né? Eu fui um dos alunos antigos aí de São Paulo e tudo mais, hoje sou um mestre antigo de São Paulo também, mas na época ele não era precursor, então eu não estaria nunca, jamais naquela foto ali, né? Mas eu era o aluno do mestre Onça, entendeu? Ajudando já, né? Dando aulas na Associação Capoeira, entendeu? E formatando com ele direitinho essa vinda do mestre Bimba. Foi muito bacana. O mestre Bimba veio de automóvel, eu não me lembro, aqueles carros famosos daquela época, não me lembro. Galaxy. Porque na época o mestre Ayrton Neves Moura também mexia com compra e venda de automóvel, comprava aqui e vendia lá na Bahia, né? E então foi muito bacana. Aliás, a primeira ida para Salvador foi assim também. Eu fui levando um carro para ele, depois eu conto. Mas essa vinda do mestre Bimba foi muito, muito significativo, entendeu? E nesse momento eu quero também deixar claro para vocês, teve um episódio aí que eu li de um contramestre de Coyote, se não me engano. Ele, talvez por não saber, né, direitinho das coisas, ele disse que pelos grandes trabalhos que o mestre Suassuna fez aqui em São Paulo e no Brasil afora, o mestre Bimba também se conscientizou disso e veio da Bahia para a academia dele entregar um diploma para ele. Não foi. Isso aí foi feito na Associação Capoeira, né? Tem essa foto, entendeu? Está lá o mestre Suassuna recebendo das mãos do mestre Bimba, tá? Só para deixar claro isso aí. Talvez alguma coisa que ele não tenha conseguido entender direito. Mas tudo bem. Então, foi muito bacana, porque todas as pessoas que estiveram ali tiveram a oportunidade ímpar de ver frente a frente essa sumidade, né, do mestre Bimba e poder conversar também. Foi um momento muito marcante na vida de todos aqueles que estiveram presentes. Sim, com certeza. E outra coisa, mestre Gladys, você que, enfim, né, escolheu, né, o mestre Onça como seu mestre, né? Então, como foi essa decisão na época, né? Como foi essa sua entrada, né, na época, enfim, para a escola de capoeira do mestre Onça, né? O que você viu ali que você falou, não, é aqui que eu quero ficar, né? E a associação já existia naquela época, a Academia Capoeira da Augusta 30, o espaço já estava aberto quando você chegou ou foi aberto posteriormente? Não. Na realidade, a gente conheceu o mestre Ayrton e o mestre Acordeon, né? Eles vieram para poder fundar a Associação Capoeira. Na época, eles eram amigos também do mestre Guga, que era meu Deus do céu, o filho dele até é professor doutor na Poli hoje. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu lembro o nome. Faz 78 que você vai ver só. E, na realidade, a gente se conheceu tudo mais, e eles disseram que iam fundar a associação ali, né? O mestre Onça e o mestre Acordeon. E eu ainda estava no mestre Paulo Gomes nessa época. E depois, quando eles fundaram a academia e tudo mais, nós mantínhamos um relacionamento, eu ainda na Ilha de Maré, entendeu? Mas houve uma época que eu acabei saindo da Ilha de Maré, entendeu? Numa boa com o mestre Paulo Gomes e tudo mais, e fui levar a minha vida, né, junto com o mestre Onça ali. Foram os dois mestres que eu tive na minha vida, né? E ali, na realidade, foi 69 por aí, não, 70, por aí, depois eu me lembro mais ou menos. Mas na realidade,
logo que eu entrei, foi por quê? Porque nas nossas conversas, eu, mestre Acordeon e mestre Ayrton, eu percebi que ali teria uma possibilidade ímpar de eu dar início àquilo que eu acreditava, né, a níveis educacionais com a nossa arte e cultura brasileira, né? E o que pesou na balança, o mestre Ayrton, apesar de ser o Ayrton brabo, né, conhecidíssimo no Nordeste de Amaralina, né, lá com o mestre Bimba, ele era uma pessoa que escutava e aprendia com você. Por exemplo, quando eu entrei em educação física, ele falou, pô, como é que vocês estão fazendo? Como é que a gente faz isso? Era um cara que era um mestre, esse é realmente o verdadeiro mestre, né? Ele aceitava tudo aquilo que você vinha doar para ele, entendeu? Que ele não sabia, e vice-versa. Então, foi muito bacana, e o que me alertou para que eu pudesse conhecer, né, a Bahia, tivesse a oportunidade de conhecer os velhos mestres e tudo mais, e ter, né, trazer para dentro de mim todo esse conhecimento dessa nossa ancestralidade, para eu poder começar a fazer um trabalho voltado para isso, na extensão desse, né? E assim foi. Foi mais ou menos assim. Muito bom. E vamos falar um pouquinho agora da USP, né, de CPUSP. Como é que foi a sua entrada lá naquela época, né? Foi que, enfim, como é que você vislumbrou essa possibilidade? O que te motivou, né, para, enfim, colocar a capoeira dentro da Universidade de São Paulo? Antes de responder para você, estou vendo aqui o Okuhara falou assim, o Gladson teve um parceiro no livro, o Tadeu. Exatamente. Eu sempre tive a dignidade e a postura de apostar nos meus alunos. Entendeu? O Eduardo Tadeu Costa foi meu aluno, entendeu? Para que vocês possam saber, a primeira vez que nós fomos ao Japão foi eu, o mestre Chiquinho, o professor Eduardo Tadeu Costa e o Marcelo Guernelli, né? 4 pessoas, 4 capoeiristas, 4 seres humanos, né? Para levar para o Japão essa nossa ancestralidade, essa nossa capoeira, tá? E foi um show. Você imagina 4 pessoas, todo mundo apavorado. Primeira ida no Japão, né? Nem me lembro a época, 80 e pouco, sei lá eu. Aí, lá chegando, nós tivemos a oportunidade de mostrar o que 4 pessoas, né, de mãos dadas, imbuídos no mesmo propósito, podíamos fazer num ambiente das artes marciais e tudo mais. Foi uma coisa maravilhosa. Uma outra hora a gente conversa a respeito disso. Mas voltando ao assunto, sobre a entrada na USP, você perguntou, né? Isso. Então, isso, exatamente. Exato. Como é que foi isso? Eu fui agraciado, é o que eu digo, fui um privilegiado. Eu tive bons professores de educação física, sou de uma época que a educação física era uma educação física firme, né, graciosa, né? E ali no DF da Água Branca, que eu falei, o diretor era o professor Antônio Boaventura da Silva, né? E ali conheci o professor Pedro Ferreira, foram meus professores de educação física e tudo mais. Começaram a treinar na associação Capoeira, né? E no bate-papo, puxa vida, a gente podia fazer alguma coisa com a capoeira, né? Dentro das escolas, das universidades e tudo mais. O professor Pedro Ferreira tá com a gente até hoje aí. Aí aquilo me deixou claro, conversei com o professor Boaventura e tudo mais, né? E ele falou assim, olha, eu gostaria de ver quais são as propostas educacionais que você tem com essa capoeira, né? Ninguém conhecia essa capoeira, então vamos lá. Então, batendo um papo direitinho, a gente mostrou a possibilidade ímpar da capoeira que existe até hoje. Infelizmente, são poucos professores de educação física, da nossa capoeira, né, os mestres de capoeira, que ainda não acreditam no potencial educacional que existe dentro da nossa arte e cultura brasileira. Tudo que tem numa roda mágica da capoeira, falta no mundo moderno, né? Então, naquela época, a gente mostrou a possibilidade de trabalhar com a capoeira com todas essas vertentes, né? A parte esportiva, a parte cultural, a parte psicológica e tudo mais. E houve um crédito, né, do professor Boaventura, que foi meu diretor durante 12 anos no CPUSP. Todo professor que entrou no CPUSP naquela época, né? O CPUSP foi fundado em 71 e entrei em 72, né? Trabalhava de graça para mostrar o real valor daquilo que a gente mostrava, até ser
concursado lá, tudo mais, e ter a carteira registrada. E foi assim que a minha entrada no CPUSP, e na Escola de Educação Física também. E enquanto professor do CPUSP, você também sabe disso, a gente não pode trabalhar só com uma modalidade, então eu trabalhava com outras modalidades. E na época eu trabalhava com a terceira idade também, né, com os professores das diversas faculdades da USP, auxiliando o professor Boaventura. E aí tocamos o barco. Sim. Bom, mestre, dá um alô aqui, ó. O mestre Chiquinho entrou aí também para acompanhar a gente. Salve, mestre Chiquinho. Contra-mestre Burca. Contra-mestre Burca também aí na área, bastante gente acompanhando. Isso. O mestre Gladys, queria te perguntar o seguinte, né? Então, o senhor começou esse processo na USP em 72, né? Isso. Nessa época, você ainda existia lá o Augusta 1030, a capoeira com K, ainda estava em funcionamento, né? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, aí a Associação Capoeira continuou a existir. Eu vou contar essa história direitinho para ficar claro até para quem não sabe direito. Teve uma temporada que o mestre Onça foi embora para a Bahia, voltou para a Bahia, né? E eu fiquei responsável pela Associação Capoeira. Na época, o mestre Canhão, ele estava fazendo medicina, estava aqui em São Paulo e tudo mais. Mas o responsável pela capoeira era eu, tá? Então, o que acontece? Tínhamos outros colegas de trabalho, né? Teve um rapaz que passou lá, o Santelmo, uma hora, eu vou até levá-lo à USP lá para ele fazer uma palestra para a gente e tudo mais. Daquela época, né, dos velhos professores de lá e tudo mais. Mas quando eu entrei no CPUSP e no DEF da Água Branca, eu não tinha condições de assumir a USP, né? E o DEF e continuar, né? Com a Associação Capoeira. Eu não tinha tempo. E na época, os alunos antigos que estavam naquela época comigo, nenhum deles poderia assumir o compromisso, né? Então, foi aí nessa época que eu falei com o mestre Canhão. Você está em São Paulo, tudo mais direitinho, você quer dar continuidade, porque não vai dar, né? Eu venho aqui quando puder, tudo mais, mas vai ter que ter um seguidor nosso, né? Na mão. Aí passei para o mestre Canhão, né? Canhão de Bimba, né? Dr. Augusto Salvador Brito, que hoje está morando lá na Bahia ainda, médico e tudo mais. Mas houve uma temporada que ele não conseguiu continuar ali e foi lá para Morar Gurgel, lá embaixo. E aí a associação acabou. Muito bem, teve lá todo o seu... manteve o compromisso e tudo mais, mas teve uma época que acabou. Então, assim foi a minha saída lá, entendeu? Não daria para ficar nos dois lugares. Tá? Não, justamente. E aí, ao mesmo tempo, né, você já estava também com a parte esportiva, né? Porque logo em 74 fundaram a Federação Paulista. Então, o que eu quero dizer é que tudo é mais ou menos nessa época, né? Entre 72, a entrada na USP, 74, a fundação da Federação Paulista, né? Então, ainda Sim. teve essa transição com a capoeira, que você ainda tocou um tempo junto com a USP, mas aí depois a Secretaria de Esportes. Então, e como é que foi aí conciliar, por exemplo, a Universidade de São Paulo com a Secretaria de Esportes, né, com a Federação Paulista? Tudo isso estava acontecendo meio que ao mesmo tempo. Então, mas só que acontece o seguinte, isso aí deu para conciliar, porque eu tinha os meus horários na Universidade de São Paulo, né, no CPUSP, na Escola de Educação Física, e tinha os meus horários no DEF da Água Branca, que é a Secretaria de Esportes. E ali era a Federação Paulista de Capoeira, no 6º andar, na sala 65. Então aí deu para ter essa participação global. Nós tínhamos aula de segunda, terça, quinta e sábado lá no DEF, né? E de fim de semana, de repente, nós viajávamos, que a Federação Paulista de Capoeira, o que nós fizemos? A gente ia, por exemplo, para Jundiaí, né? Dar um curso, né? Com todos os componentes da Federação Paulista de Capoeira. Aí a gente questionava todas as cidadezinhas da região para poder participar, entendeu? Dessa ida nossa lá, né? Para poder protagonizar todos, né? Cursos, tudo mais, primeiros socorros, a parte técnica, pedagógica e tudo mais. Então, tudo isso deu para harmonizar tranquilo, entendeu? Tranquilo, sim, tranquilo. Enquanto eu fui diretor até há 15 anos da Federação Paulista de Capoeira. Inclusive, no nosso primeiro campeonato brasileiro, né?
o mestre Ayrton ainda estava conosco, né? Aqui em São Paulo e tudo mais, né? Depois foi embora para a Bahia e tudo mais, e infelizmente faleceu também, né? Sim, mestre. Queria te perguntar exatamente isso, né? Bom, continuando aí nessa parte da Federação Paulista ainda naquela época, né? Porque o senhor conta que eram muitas atividades também, né? Muitos torneios, várias categorias, era um dinamismo muito grande, né? Então, assim, como que era? Conta um pouquinho mais, assim, desse período, né? O senhor era diretor técnico e mais, enfim, quem eram as pessoas que estavam envolvidas e o que tinha essa intensidade tão grande de aulas, de treinamentos, vocês iam para o interior, faziam vários campeonatos, né? Tinha uma força muito grande nessa época, né? Então, isso foi década de 70, 80, e a Então, Federação Paulista tinha esse momento, né? Que talvez foi um momento áureo aí, né? Da história, do passado, né? então, porque na realidade, o que a gente queria com a Federação Paulista de Capoeira? Lógico, entrar, né, para a parte esportiva, tudo mais direitinho, mas mostrar o real valor do educar, né, por tudo aquilo que existe dentro de uma competição. E para que isso acontecesse, a Federação Paulista de Capoeira, ela teve um marco importantíssimo e tem até hoje, de levar aos seus filiados a oportunidade de pessoas que nunca tinham entrado numa universidade ou que nunca tiveram a possibilidade de dar aula num colégio, mas gostariam de dar aula, para serem motivados com isso, né, com os argumentos que nós estávamos levando para eles, né, com as propostas de aulas e tudo mais, para eles entenderem o valor da capoeira e que eles tinham grandes possibilidades de abrir campos de trabalho, independente só das academias, né, dentro das escolas, dentro das faculdades e tudo mais, né. E essa foi o nosso grande feito, de correr a cidade de São Paulo e tudo mais, né? Fazer cursos, né, com pessoas até de fora, né, para mostrar o valor pedagógico, né, da capoeira e tudo mais. E eu, ainda hoje, continuo dizendo o seguinte, na minha época, né, a mamãe estava em casa, o papai saía para trabalhar e tudo mais. Hoje, mamãe trabalha, papai trabalha, o filho fica com a vovó, que é o filho que todo mundo queria, que é a mãe que todo mundo queria ter, né? A vovó deixa fazer tudo, né? Mas, às vezes está na creche, está o dia inteiro na escola e tudo mais. E quando o professor de capoeira adentra esses estabelecimentos de ensino, ele precisa entender que não é ele que vai educar essa criança. Essa criança vem já trazendo os princípios de berço do papai e da mamãe. Mas, no caminhar do mundo, conversando, tendo a oportunidade de conversar com outras pessoas na escola, outros alunos, eles vão, de repente, dizer assim, puxa vida, minha mãe fala tanto sobre isso, mas o pai do meu amigo disse que não é assim, coisa e tal. Então, quem mais tem a possibilidade de entender e bater um papo é o professor da capoeira. O menino tirou 2 na matemática, ele chega lá bravo, coisa e tal, o professor fala assim, puxa vida, eu fiz um meu conteúdo pedagógico para a minha aula de hoje, mas eu estou vendo aquele garoto ali chorando, estou vendo aquele ali triste, todo mundo conversando com ele, como é que é? Esse é o grande valor que nós temos. Educador, educando e família. O dia que nós tivermos tudo isso dentro da nossa consciência, você vai ver o que é que representa um professor de capoeira numa sala de aula, seja na sua academia, seja num colégio e tudo mais. E mais ainda, a partir do momento que eu posso fazer parte de uma... não sei, eu sempre fui assim, né? Na minha época era mais fácil participar das reuniões de pais e mestres nas escolas, e se de repente não tiver essa possibilidade hoje, começar a se conscientizar que eu ensino história, geografia, matemática, muito mais legal, né? Para um garoto numa aula de capoeira, do que talvez na sala de aula sistemática que ele tenha. E aí, de repente, eu digo assim, você vai fazer um trabalho sobre Zumbi dos Palmares, mas tem que fazer isso com o papai e mamãe. Mas só que antes de você me entregar isso, você vai mostrar para a professora de história, de português, e assim vai. Ou seja, eu vou mesclando as coisas e mostrando o real valor daquilo que existe dentro da nossa arte capoeira e a nossa cultura brasileira no geral. Tá? E seria muito esquisito dizer assim, puxa vida, somos os maiores educadores do mundo. Mas, entre parênteses,
somos sim, entendeu? É só acreditar naquilo que a gente pode fazer. E tem mais. Hoje, a criança, o adolescente, um amigo, conta muito mais coisas para o pai de um amigo dele do que para o próprio pai e tudo mais. Então, é uma oportunidade ímpar de educar e reeducar. E dá para a gente fazer tudo isso, né, pensando no seguinte: puxa vida, o político não faz nada. Eu fui educado assim, meu filho, onde o homem se faz presente, tem o bom, o mal, o certo e o errado. Com os princípios de berço que papai e mamãe te deu, você sabe com quem você vai se juntar. E se tiver algum erro na sua vida, a porta da rua está, né, saiu de casa, coisa e tal, nós estamos aqui a seu inteiro dispor novamente. E assim tem que ser a vida, para a gente mostrar realmente o valor. Eu é que sei se do lado da minha casa tem uma criança, seja ele rico, pobre, preto, amarelo, de abacate, que precisa de solucionar um problema. Se eu fizer isso, eu já estou fazendo mais do que a gente pede para o pessoal da governabilidade desse país e do mundo como um todo. Então nós temos um grande potencial na mão. Resta saber se eu acredito nisso. Eu acredito e vou morrer acreditando. Muito bom, Mestre Gladys. Inclusive tem um aluno nosso aqui, o Peterson, né, o Pet, que ele escreveu aqui, né, uma frase que o senhor costuma falar, e é assim: tudo que tem numa roda mágica de capoeira é o que falta no mundo moderno, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Quando o senhor fala isso, o que o senhor quer dizer, né? O que existe nessa roda mágica que falta no mundo moderno? O senhor já respondeu um pouco aí, mas complementa um pouquinho, só para aprofundar um pouco. Olha, é aquilo que eu disse para vocês. Eu venho de uma época que não tinha cadeira, né, de portadores de necessidades especiais, cadeirinha de idoso no metrô, no ônibus. Aliás, a gente tinha metrô na minha época, né? Tá. Então, o que tinha? Eu pegava um bonde, eu sou do tempo do bonde, estou lá no bonde, tá? O bonde parou num ponto, subiu, tá cheio, subiu uma senhora, subiu um senhor, coisa e tal, eu levanto e dou meu lugar para ele, entendeu? Sim, senhor, bom dia, não, senhor, né? E isso você pega o pandeiro a hora que você quer, você compra o jogo a hora que você quer, você pega o berimbau, bota no chão? Não. Nós temos toda uma reserva, né, pedagógica, educacional dentro de uma roda de capoeira. Por quê? Vem da nossa ancestralidade. Se eu cometo um erro, né, eu sou colocado no meio da roda, todo mundo ali, e todo mundo diz assim: olha, você tem 20 virtudes aqui, você fez isso, fez aquilo e tal. Por que com todo esse conhecimento você foi pecar e fazer uma coisa? Essa é a coisa que existe dentro de uma roda mágica também. E nós precisamos entender isso. A partir do momento que nós entendermos que eu só melhoro a minha qualidade física, melhoro a minha qualidade, né, dentro da roda de capoeira, qualquer outra modalidade, mas estamos falando da capoeira, é porque eu preciso daquele meu amigo, né, que tem menor flexibilidade do que eu, mas entende melhor do processo pedagógico do meio de compasso, então ele pode me ajudar. Eu estou preocupado em responder alguma coisa, de repente vem uma criança, um adolescente, que chega para mim e fala assim: por que você não fala assim? Ou seja, esse processo de ensino-aprendizado, todos nós podemos ensinar, né? Saber ouvir na hora certa, saber falar na hora certa e tudo mais. Então, tudo isso tem numa roda de capoeira. Nos meus tempos, você faz parte dessa época, a aula começava às 7 horas da manhã, no CPUSP, né? Todo mundo uniformizado direitinho. E foi legal, porque a época que eu entrei na USP ainda era a época de colégio que menino e menina fazia educação física separada. Ou seja, a capoeira entrou para botar todo mundo junto. Foi muito bacana isso, entendeu? De uma forma correta, tranquila, direitinho. Uma vez um aluno chegou e falou assim: eu falei: ó, filho, é a segunda vez que você está chegando atrasado na aula e veio o seu uniforme. Na terceira vez você não entra. Tá? Eu acho que você está esquecendo de quem eu sou filho, né? Isso aí é uma passagem lá no CPU. Falei: não estou esquecendo de quem você é filho. Você é filho do meu amigo, assim, professor, que hoje é meu diretor aqui no CPUSP. E, independente de ser meu amigo, eu tenho que cumprir as ordens, né, de tudo que emana dos procedimentos do CPUSP. E ele é seu pai na sua casa. Aqui você é aluno do mestre Gladys. Daquela porta para dentro, quem manda sou eu. O reitor não manda, nem o seu pai manda. Né? Daquela porta, eu sou responsável por tudo. Principalmente se acontecer alguma coisa errada. Esse é o valor que cada professor da capoeira tem que entender. Mas tem que mostrar direitinho o real valor de educar e reeducar. Conhecer do pai, a mãe direitinho, tá? E saber que, às vezes, eu preciso muito mais de uma palavra do que de uma correção na minha média de compasso.
Eu preciso muito mais de que alguém me ouça para que eu não saia dali e me dê um tiro no ouvido e me suicide de uma forma qualquer. Não sei se eu respondi. Não, muito bom, mestre Gladys. O mestre Ramos está acompanhando a gente aqui. Salve, mestre Ramos, direto do Rio Salve, de mestre Janeiro. Ramos. Salve, família prodigiosa. Isso Salve, aí. Ana Sabiá. Tamo junto aí, hein? Muito bom, muito bom. A Adriana Borges aqui também acompanhando, a Dourada, lá dos Estados Unidos, a Legal. internacional aqui, a nossa transmissão. Ô, mestre, então, eu queria perguntar, né, entrando agora um pouco mais no assunto aí da USP, né, então, uma coisa muito marcante aí no seu trabalho na universidade, né, que a gente está dando continuidade, inclusive agora, são os grandes eventos, né, então, assim, como foi todo esse processo de você, né, dentro do ambiente da universidade, você desenvolver eventos como as clínicas de capoeira, né, onde você sempre trouxe aí os grandes mestres da cultura popular, né, João Grande, João Pequeno, Canjiquinha, Mestre Bobó, Boca Rica, tantos outros, né, que há tantos anos atrás, né, o senhor iniciou essa empreitada aí, e como é que foi essa ideia, como é que surgiu, como é que foram os primórdios, e ao mesmo tempo também o saber popular junto com o saber acadêmico, né? E sempre teve também na clínica de capoeira a presença de professores, seja do CPUSP, da Escola de Educação Física, trazendo saberes acadêmicos que complementavam, né, na interação com o saber dos grandes mestres. Se o senhor falasse um pouco aí dessa... A Valquíria e a Kika acompanhando a gente também. Salve, Kika! Salve, Kika. Salve aí. Então, esse aí foi um grande desafio, né, da minha história dentro da universidade. Eu sempre tive o pensamento assim, né? Eu precisava trazer os doutores da Universidade da Vida para trazer conhecimentos para os doutores do academicismo. E é uma verdade, né? Isso precisa existir, né? E como é que eu poderia fazer isso? Eu ficava pensando assim, puxa vida, o pessoal quer conhecer o Mestre Bimba, quer conhecer o Mestre Pastinha, de repente ele conseguiu sair daqui, foi de ônibus para lá, chegou lá, o Mestre Bimba não estava, outro não estava, puxa vida, como é que eu vou fazer? Então eu vou fazer o contrário, eu vou trazer 1, 2, 3, né, de cada vez, sei lá, e vou protagonizar uma oportunidade para que todos nós possamos, né, dividir um espaço com esses grandes doutores da Universidade da Vida, né? Logicamente, é o que eu digo para você, eu tive uma proposta, eu tive um grande diretor, Antônio Boaventura da Silva, né, hoje já está no céu, mas que acreditou na nossa possibilidade, em tudo aquilo que a gente vinha mostrando com relação à capoeira dentro da universidade. Então a gente marcou, deixou um marco importantíssimo, que hoje você é o seguidor para fazer melhor ainda do que aquilo que eu fiz. Então o que acontece? Na realidade, eu comecei a pensar e falei, eu vou trazer. Você sabe muito bem que e as pessoas têm que entender que é muito. Eu mando dentro da academia, né? Cada um manda dentro da sua academia. Mas dentro da universidade, eu não posso simplesmente chegar e dizer, eu vou trazer 3, 4 mestres, vou fazer isso. Não. Tem que fazer as reuniões, você sabe muito bem disso. Levar para o planejamento, para ver se vai ser aceito ou não. E graças a Deus, por tudo aquilo que sempre mostrou, né, esses encontros com a capoeira e a cultura brasileira, a gente teve a oportunidade de sincronizar tudo isso e trazer até hoje, como você está vendo aí. É muito bacana, né? Quem teve a oportunidade, né, de sentar ao lado do mestre Canjiquinha, começar a conversar, com o mestre Bobó, Boca Rica, nossa senhora, dá até emoção de falar tudo isso. Como que eles iam ter essa oportunidade, né? Então, eu acho que não sou o dono da verdade, nem quero aplausos, mas eu acho que eu cumpri o meu desiderato com relação a acreditar nessa capoeira dentro da universidade, dentro das escolas onde a gente colocou, e em tudo que a gente fez pela vida fora, mostrando o real valor dessa arte e cultura brasileira, nossa ancestralidade. É assim que a gente deve fazer até hoje, porque grandes foram esses grandes mestres e ainda tem muitos deles por aí, né? E a gente tem que realmente deixar bem claro a sintonia, né, de tudo que nós temos de bom hoje com aquilo que eles trouxeram do seu passado para nós, da sua inteligência, tudo aquilo que eles tinham dentro do âmago do seu ser e deixava brotar para dentro, para fora, para que a gente pudesse usufruir. E é mais ou menos isso daí, tá? Sim. E outra coisa
mestre Gladys, né? Até o Eduardo Okuhara aqui, né, tá acompanhando a gente, fazendo vários comentários, ele comentou uma coisa, né, um pouco mais para cima, e a questão, né, que o senhor é muito reconhecido no aspecto pedagógico da capoeira, né? Então, na verdade, o senhor é considerado também um dos pioneiros nessa área, né, de trazer propostas pedagógicas para o ensino da capoeira de maneira diferenciada, né, através de jogos, brincadeiras, né, uma série de materiais pedagógicos aí que o senhor foi trazendo como uma maneira de enriquecer, né, enfim, o ensino da capoeira para diversas faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, pessoas com deficiência. O senhor tem levado essa bandeira aí por onde o senhor vai, né? No mundo inteiro, nos seus cursos de capacitação, de formação pedagógica, né? Então, assim, como que veio essa inspiração, né? Como foi todo esse processo também de trazer esses elementos que muitas vezes eram novos, né? Como pioneiros, e se houve algum choque, assim, no primeiro momento, né? Porque a gente sabe que a capoeira tem essa forma mais tradicional, que o senhor também ensina, né? Da forma mais tradicional, mas o senhor sempre foi inovador nesse sentido, de trazer propostas diferenciadas, né? E que hoje aí muita gente segue, né? Muita gente aí é seu discípulo nessa questão do lúdico, né? Da ludo-capoeira, que está dizendo o Eduardo Kurhara, enfim, né? Então, você podia falar um pouco mais sobre isso? Então, na realidade é assim, como a gente teve a oportunidade de começar a colocar a capoeira nas escolas, né? Tudo isso que eu fiz pela capoeira, eu não criei nada. Eu apenas lembrei, né? Às vezes eu estou assim sentado, né? Na época sentado e falava assim, puxa vida, eu já jogava capoeira há muitos anos atrás, nem sabia o que era capoeira. Até hoje, você sabe que eu falo isso, eu chego para a mãe de uma criança ou uma aluna já de uma certa idade e eu digo, você fazia capoeira onde? Não, é a primeira vez que estou entrando aqui. Eu falei, não, você já jogava capoeira há muito tempo, deixa de ser mentiroso, mentirosa, né? Por quê? Porque na minha época, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ver o que é um... Estou sentadinho no chão, né? Estou ali, estou gatinhando, a mamãe fala assim, filhinho, toma aqui, ó, o biscoitinho. Aí você vai andando para lá, aí a mamãe vira para cá, aí você vira para o outro lado, coisa e tal. Ou seja, você está brincando de quatro apoios no chão, fazendo um rolê para a direita, um rolê para a esquerda, nem sabe que aquilo vai ser a capoeira no futuro bem próximo. Então eu comecei a perceber, e como na minha época a gente tinha muitas brincadeiras, hoje, né, as brincadeiras sumiram, estão voltando justamente porque eu digo pelo valor dado à nossa arte e cultura brasileira. Então eu comecei a pensar, puxa vida, fui no Tororó, beber água e não achei, achei linda morena, aqui no Tororó deixei, aproveita minha gente, que essa noite não é nada, quem não dormir agora, dormirá de madrugada, aí veio, fui no Tororó, beber água não achei, achei um capoeira, aqui no Tororó deixei, aproveita minha gente, que essa roda não é nada, quem não jogar agora, jogará de madrugada, o Vinícius entrará na roda e jogará sozinho. Sozinho eu não jogo nem é de jogar, porque tem o fulano para comigo. E assim vai. É só uma contextualização daquilo que a gente, né, da brincadeira da criança, entendeu? E, óbvio, e comecei a fazer. Ou seja, eu quero deixar claro para vocês que eu não criei nada. Aliás, eu nunca patenteei nada meu, entendeu? Acho que tudo eu não criei, eu recriei aquilo que o universo deu para mim. E aonde eu tive a possibilidade de nascer, né? Lá em Juiz de Fora, na beira do córrego, numa casinha pobre, tranquilo, né? Onde a cerca que dividia a nossa casa era uma cerca de bambu. Quando o galinho da vizinha atravessava, minha mãe falava, meu filho, chama a dona Alice ali, entrega para ela o galinho dela que entrou aqui. Hoje rouba até com cerca elétrica. Então são essas virtudes, são essas coisas que nós temos na nossa ancestralidade. Principalmente nós que viemos de uma casa pobre em dinheiro, mas rica em determinações, em respeito, dignidade, honestidade, para mostrar tudo isso numa roda mágica da capoeira e levar todo ao nosso entorno. É isso que o mundo está precisando. Acreditemos, e vocês mais ainda, que vão viver muito mais tempo do que eu. Eu vou longe ainda, eu vou dar muita aula ainda, né? Mas nós temos um valor, uma substância imensa, né? É só acreditar e jogar isso para lá. Então eu fui brincando, entendeu? Logicamente, o primeiro livro, Capoeira do Engenho Universidade,
aquela ousadia, né? Capoeira do Engenho à Universidade. E nele também os meus alunos participando, Fábio Broto participando, todos os alunos, amigos daquela época, né? Participando já com seus ideais, com a sua forma de trabalhar a capoeira e tudo mais, tá? E hoje, graças a Deus, tomara que venham mais, né? Recriando, né? E abastecendo a todos ao seu entorno todos os seus conhecimentos também. Está cheio de grandes valores aí na parte lúdica da capoeira e na parte esportiva também. Acreditemos sim, toda ela tem o seu potencial. A partir do momento que eu não gosto da parte esportiva tem nada a ver com a parte educacional. Tem e muito. Eu só vou ser um campeão a partir do momento que eu senti que eu sou um campeão pelas falhas do meu companheiro de trabalho naquela época, naquela roda ali. Eu não sou o bom, eu sou aquele que treinei, tenho noção de distância, tempo de reflexo, né? Legal, direitinho, tem, e senti o tempo exato de dar uma rasteira. E uma rasteira é um movimento desequilibrante, não é o chutão esse que tem hoje, pela falta do tempo de reação. Então, quando eu faço tudo isso, o educar está inserido em todos os aspectos, seja no brincar com, ou no jogar com, ou no competir com. Resta saber o que eu quero, entendeu? O Eduardo Burrara botou aqui, Fábio Broto dos Jogos Cooperativos. Exatamente. Eduardo, Fábio Broto trabalhou conosco na USP muitos anos, ali começou tudo, tá? Tamo junto aí. É isso aí. Ó, o mestre Lima está aqui acompanhando também. O mestre Igor também lá do Senzala, entrou aí. Salve, mestre Igor, boa tarde. Salve, salve. Boa tarde a todos. Muita gente bacana aí acompanhando. Então, mestre Gladys, né, quando o senhor fala tudo isso, né, e se remete aí a essas brincadeiras, o senhor deu uma sumida aí. Eu bebi uma água aqui. É que eu tô aqui no mato, é um lugar que eu preciso ficar com o carregador, é complicado, mas tá dando. Vamos rezando aí para não acontecer nada aí. Legal, daqui a pouco, inclusive, a gente vai dar uma pausa, porque já estamos quase chegando a 1 hora de transmissão, e quando dá 1 hora, o Instagram ele interrompe. Então, só mais uma fala do senhor, a gente já vai interromper e voltar de novo. Aí, até um momento aí, precisa tomar uma água, né? Mas assim, mestre, tem aqui outro, deixa eu ver aqui o nome dele, que fez um comentário aqui também. Peraí, deixa eu achar aqui. Um amigo psicólogo, Flávio psicólogo, né? Então ele fala assim, ó, a dialética entre o viver do sujeito e a prática da capoeira, né? Então acho que o senhor tem muito isso, né? O senhor, dentro da capoeira, o senhor educa não só para a capoeira, mas para a vida, né? Então acho qual que é a importância que o senhor acha dessa educação para a vida que, né, que se faz dentro da capoeira, né? Eu acho que o senhor, como é reconhecido, né, como um mestre, justamente acho que por essa habilidade de extrapolar, né, o pequeno universo da roda de capoeira para esse grande universo da roda da vida. Então, é por isso que eu digo, na realidade, se sou o que vocês falam, eu sou pelo crédito que todos vocês que participaram da minha vida com relação à capoeira acreditaram nisso, entendeu? Então, eu me sinto honrado de dizer assim, puxa vida, todas essas questões que eu joguei na prática valeram. Então, eu vou continuar acreditando nisso. E tirando não somente do âmago do meu ser, mas de todos vocês que estão ao nosso lado, quando eu converso com você, quando eu converso com outras pessoas, eu vou aprendendo também. E vou anexando tudo isso, né, nesse material de trabalho que a gente soltou há muitos anos atrás e que hoje está um universo sagrado para o mundo todo, né? Então, eu acho que, na realidade, se eu disser assim, esse menino não sabe tocar berimbau, olha só que interessante. E aquele ali está com a minha lua de compasso, Deus me livre, já ensinei 10 vezes, deixa para lá. O que é isso? Que educador é esse? Né? Que professor é esse? Então, esse é o nosso processo de aprendizado. Nós aprendemos muito mais com aqueles que não têm a facilidade do aprendizado do que aquele que chega e você fala A, ele já está fazendo B e C. Né? E, na realidade, o que por exemplo, o que interessa, né? Toda a minha sabedoria
se eu não sei equacionar essa sabedoria com a sabedoria de um menino de 5 anos. Hoje, por exemplo, se eu tiver com o meu celular na mão e um menino de 5 anos na mão, olha, eu tenho que aprender tudo. Ou seja, somos eternos aprendizes da Universidade da Vida. Tá? Não sei se eu respondi aí. Muito bom. Não, excelente, mestre. Mestre, é o seguinte, como eu falei, a gente está chegando aqui, pessoal, quase 1 hora de transmissão, então provavelmente o Instagram vai cortar. Então, para a gente não cortar de maneira abrupta, então a gente vai dar uma pausa aqui, vamos encerrar para voltar, né? Vamos dar um minutinho aí para o mestre beber uma água, se quiser ir no banheiro, e a gente vai dar 1 minuto, eu já vou entrar e sair, eu vou sair e entrar rapidamente, tá? Inclusive o mestre Camundongo, o senhor fez uma pergunta aqui, segura essa pergunta aí, manda, volta com a gente e manda novamente, tá? Parece que ele fez uma pergunta, mas não vai dar tempo de responder agora. Então, vamos fechar aqui. A gente volta na sequência, todo mundo aproveita para tomar uma água aí e a gente continua. Tá legal, mestre? Então, eu saio e entro depois, é isso? Eu vou encerrar, a gente vai ter que sair. E aí, logo em seguida, dá 1 minutinho, o senhor pode voltar. Se eu quiser ir no banheiro, tomar água, aproveita. Enquanto eu vou reiniciando, o senhor já volta. Falou, pessoal, então. Vamos lá, então. Rapidinho aí, vamos lá, vamos encerrar e já vamos voltar. Muito bem, pessoal. Maravilha. Vamos lá, então, voltando, né, para a gente continuar esse bate-papo com o mestre Gladson, que está muito bacana, muito interessante. Então, vamos esperar um pouquinho aí para todo mundo retornar e, né, para a gente retomar o papo aqui. Tá legal? O pessoal vai colocando aí as suas mensagens, suas perguntas, para a gente fazer realmente um momento bem rico aqui entre todos. Então vamos lá, vamos esperar só um pouquinho. Para todo mundo voltar aí. A Valquíria, a Kika já está de volta. Mais um pouquinho e todo mundo já volta aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Mestre Valdenor na área. Então vamos lá, mestre. Vamos esperar todo mundo ir voltando aí. Daqui a pouco o mestre Gladson já volta também. Então é isso aí. Vamos mandar perguntas. Que o mestre Gladson hoje está inspirado, hein? Sempre bom, né? Conversar com o mestre Gladson. Mestre Lima. Salve, salve, mestre Lima. Depois o pessoal vai escrevendo aí da onde que vocês estão assistindo. Se estão em São Paulo, em que parte do mundo, para a gente ter uma ideia aqui também da composição, né, da nossa live. É isso aí, mestre Valdenor, tamo junto. Maravilha, Eduardo, olha aí, o mestre Gladson já voltando. Então vamos curtir aí, apertar o coraçãozinho para ir repercutindo, né, a live, para que outras pessoas possam entrar, possam se conectar, que é sempre bom, né, a gente difundir aí esse conhecimento, para que todo mundo possa ter contato com os conhecimentos do mestre Gladson, a sabedoria, as vivências, né, que com certeza são de grande valia aí para quem é da capoeira, né, e também para quem não é da capoeira. O aprendizado é amplo, né? Então vamos lá, mestre Gladson, já vou convidar o senhor aqui de volta. Pet, mestre Marcial, mais uma vez parabenizando, né, o mestre Marcial por essa comemoração, esses 37 anos de Capoeira Muquenguê. Estão tendo várias lives aí muito interessantes, né, refletindo esse trabalho maravilhoso aí que o mestre Marcial desenvolve, toda a equipe dele, com toda a família dele, né, um trabalho que não é de hoje, já tem uma história longa, né, eu tenho uma grande alegria ser amigo, né? Tanto pessoalmente, profissionalmente, do mestre Marcial, uma pessoa humana maravilhosa, além de ser um grande capoeirista, um grande mestre, e a gente está aqui compartilhando esse momento. O mestre Chiquinho já está de volta, o Valneuto aí. Muito bem, mestre Gladson, vamos aproveitar, vamos falar agora um pouquinho sobre o projeto Porta Aberta. Meu amigo Alexandre Canário, também na área, Morceguinho Capoeira. Vamos aproveitar, mestre, falar desse viés social da capoeira, né? A capoeira. O senhor está me ouvindo bem aí, mestre Gladson?
Às vezes está cortando um pouquinho, mas está dando para entender. Ah, tranquilo, às vezes dá um corte, é normal, tá? Ó, o Valneuto está aí com a gente, o mestre Igor Senzala voltou também. Então, mestre, estava falando, né, desse viés social da capoeira, a capoeira, né, quanto instrumento psicomotor da cidadania, que, aliás, é o título, né, do seu livro, que eu tive a honra de poder escrever contigo, e que é um livro, né, muito bem aceito também aí no universo da capoeira, muitos profissionais utilizam as propostas teóricas e práticas do livro, né? E esse livro está muito fortemente associado também ao projeto Porta Aberta, né? Que o senhor também foi aí um desbravador, né? Implementar esse projeto lá no Parque Santo Dias, no Capão Redondo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história do projeto Porta Aberta, o que ele representa, quais são, né, as repercussões, os resultados, né? E pessoalmente também, o que esse projeto representa para o senhor. Então, antes de falar do projeto, só para eu não esquecer, hoje nós temos um aluno nosso, né, que é o João Luiz, né, trabalhava na Casa Ouro Preto, na antiga FEBEM, eu fui um dos primeiros professores a trabalhar na capoeira lá. Hoje ele é um professor concursado lá e saiu da Casa Ouro Preto, parece que está em Socorro. Nós tivemos a oportunidade, né, é aquilo que eu digo, nós não vamos salvar o mundo, mas se cada um de nós, usando a capoeira, salvar um no seu espaço, olha quantos nós tiramos, né, dessas contrariedades da vida aí. Eu não sei se alguém mais fez, mas você sabe bem disso, meus alunos sabem, eu já levei essa garotada da Fundação Casa, antiga FEBEM, né, lá na USP, né? Todo mundo trabalhando direitinho, e a primeira vez que eu fui com eles, eu disse assim, olha, ninguém sabia que eles eram da Fundação Casa. Eu disse que iria trazer alguns alunos, né, algumas crianças e adolescentes de um projeto social. E ali fiz todas as brincadeiras, né, possíveis, de um pega no colo, joga para lá, roda para lá, passa por baixo e tal, para ter aquele contato pessoal, né? E agora eles têm que ir embora, vamos levá-los lá na frente. Quando começa a pôr aquele pessoal dentro do corra, põe a algeminha daqui, não sei o que de lá, ou seja, todo mundo ficou assim, né? Puxa vida, olha bem o que acontece. A gente só vai conhecer as pessoas a partir do momento que nós conversamos com elas, né? O mestre Marcão, lá em Campinas, faz um bom trabalho, nós já tivemos com ele lá, né? na prisão de segurança máxima feminina, masculina, da FEBEM de lá. Puxa, a gente tem um trabalho bacana, né? Muito lindo. Né? Então, são esses locais que, para mim, abriram a minha mente e o poder de acreditar que em qualquer lugar que a capoeira chega, a gente pode realmente fazer um trabalho. Quando nós fomos para o projeto, hoje o projeto Porta Aberta no Capão Redondo, né? Nós começamos um trabalho e tudo mais, não sei se você se lembra de que quando começou esse trabalho, era lá em cima, na quadra. Quando a gente chegava, o pessoal tinha que sair da quadra para a gente começar a capoeira. E aquilo me deixou meio sem graça. Aí conversei com um, conversei com o outro, e falei, tudo bem, a gente gosta da capoeira e tudo mais, mas é o único dia que eu tenho aqui para vir brincar com meu filho, estou jogando um basquetezinho, um vôleizinho, e a gente tem que sair da quadra para começar a capoeira. Você lembra disso? Foi aí que eu falei. Dei uma volta no parque e tudo mais, e achei aquele anfiteatro grego ali, falei, é aqui que nós vamos trabalhar. Né? Uma área grande, com arquibancadinha ali fora, só se chove não tem treino, mas é legal. E ali a gente começou a mostrar o valor desse trabalho nosso. Para pessoas, para seres humanos. Né? A diferença era questão social, a questão de escola e tudo mais, mas seres humanos como nós, né? Dotado de erros e acertos, como nós todos. E, de repente, aquele projeto chegou a nós e ia acabar. Né? E eu sei que muitas coisas acabaram, mas eu disse, esse projeto não vai acabar. Nós vamos levar esse projeto direitinho. E estamos com ele, por experiências próprias, esses anos todos, e está ali, né? Já vai fazer 20 anos que nós estamos ali. Olha só o que a gente conseguiu. Já tem garotos aí, 8, 9, 10 na universidade, né? Lázaro fazendo doutorado, a Elaine pedagoga, e outros da educação física, todo mundo ali, conscientes da responsabilidade
de dar seguimento àquilo que a gente fez. Hoje, por exemplo, eu estou numa fase, né? Vocês sabem da minha vida e tudo mais, mas logo que acabar essa pandemia, estamos juntos de novo, protagonizando um mundo melhor, para que todos possam se usar e abusar de todos os ensinamentos contidos numa roda mágica da capoeira. E tudo aquilo da essência que cada um de nós, professores, pôde mostrar. Puxa vida, eu não era ninguém? Como não era ninguém? Né? Você pode ser alguém sim, e vamos fazer isso. E isso é um problema meu, é uma resposta minha. Hoje, eu posso ser um advogado mestre de capoeira, posso ser um médico mestre de capoeira, né? Um pedagogo mestre de capoeira. E é isso que eu quero que os meus alunos vejam. Ninguém vai parar de estudar. Isso é o Gladson falando. Não estou dizendo, né, que cada um faz aquilo que quer. Mas hoje nós precisamos atender as expectativas e alcançar os objetivos que nós temos dentro do âmbito do nosso ser. E a capoeira é um instrumento fabuloso para que isso aconteça. Essa é saber se eu acredito. Eu acredito e vocês também acreditam. Enquanto eu acreditar, eu vou formando cidadãos como vocês, dessa grande família Projeto de Liberdade de Capoeira. Somos poucos. Nesses 54 anos de vida de capoeira, eu tenho 4 mestres formados. Entendeu? Eu sempre disse aos meus alunos, enquanto eu estiver enchendo o seu saco para manter manutenção dos princípios de berço que seu pai e sua mãe deu, eu vou continuar sendo chato. Agora, no dia que você fala assim, meu pai falou isso, eu falo, que é isso? Teu pai tá maluco, coisa e tal? Procura outro mestre. Eu já estou não contribuindo para a pessoa estar nesse mundo aí. Por isso eu sou assim, entendeu? E a gente tem que respeitar os ensinamentos de todos, a forma pedagógica que cada um dos nossos amigos dentro da capoeira tem. Porque cada um de nós é que sabe o fruto que deu dessa forma dele pensar. Por isso nós precisamos estar sempre unidos, né? Deletando as nossas intempéries e tudo mais, e triplicando os valores que a gente tem, ganhando com vocês todos aí. Mais ou menos. Muito bom. Não. Bom. Hoje, por exemplo, oh meu Deus, eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo. Sim, no projeto Porta Aberta, foi a forma da gente mostrar o real valor. Se algumas pessoas tinham problemas em casa, né? Mas uma delas você salvou, puxa vida, é isso que interessa, entendeu? É acreditar nisso. Porque senão fica muito fácil. Eu vou sair vou começar a gritar aí pelo governo, fazer isso, acontecer. Eu não quero fazer nada disso. Eu não faço. A minha forma de trabalhar é essa. Isso é o Gladson, né? E se eu realmente pude, né, mostrar um pouquinho o valor de todos esses atributos, eu vou continuar assim. E os senhores que acreditam, continuem assim e com novas ideias, né, que vêm do mundo moderno de hoje. Né? Muito bom, mestre Gladson. O mestre Maciel está dizendo aqui, né? Falando, gratidão, mestre Gladson, com você conquistei o Campeonato Brasileiro Universitário Individual, equipe e destaque técnico. Isso foi em Recife, 1987, está lembrando aqui. Então, aí eu digo assim, pequei em ser chato, pequei em dizer não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, pega isso, faz aquilo, coisa e tal, né? Então, pequei, Marcial? Não, né? Eu acho que assim, né, mestre Gladys, eu acho que o senhor tem muitas histórias, né? O senhor tem aquela famosa frase, né? Que o único não que nos derruba é o não que está dentro de nós. Mas eu acho que o senhor consegue isso, né? Buscar o lado vencedor, o lado corajoso das pessoas, incentivar, né? Levar a autoestima. Então, por isso esses resultados, seja nas competições, né? Mas principalmente na vida, né? Acho que a maioria das pessoas que passaram aí pela carreira esportiva na capoeira se tornaram grandes mestres, grandes professores, pais de família, cidadãos exemplares, da mesma forma que no projeto Porta Aberta. Né? Então, acho que esses são os grandes legados, realmente, né? Construção aí de seres humanos que, enfim, né, conseguiram vencer nas suas vidas em diferentes áreas. Né? Teve uma pergunta aí do mestre Lima, vê se você acha aí. Sim, o mestre Lima, justamente, ia ler agora, né? Ele fala assim, o que o mestre pensa da ingratidão dentro da capoeira? Se não me engano, acho que é isso aqui mesmo. Que ingratidão dentro da... Pode... Que tipo de ingratidão? Lima, se eu puder especificar, mestre Lima, o mestre quer saber que ingratidão exatamente. Aqui o mestre Valdenor também, né, colocando
Deixa eu ver aqui, o mestre Valdenor fez um comentário, que às vezes é meio difícil de ler as mensagens aqui. Aqui, ó, o mestre Valdenor falou, e eu, o tricampeonato brasileiro e muitos paulistas, né? O mestre Valdenor aí também foi um atleta muito Sim, glorioso, né? exatamente. Tranquilo. Bom, Ah, vamos ver se o mestre Lima especifica a questão da gratidão, mas eu acho que é no geral, né, mestre? Gratidão, talvez do aluno para o mestre, do discípulo para o mestre, ou... enfim, se eu quiser esperar um pouquinho aí, o Stefano entrou aí também, o professor Stefano do Peru, o professor Rabisco salve, aí, o Stefano. professor ultramestre Rabisco também na área, que é um Salve, Rabisco. camarada aí. Muito bom. Você quer responder agora o mestre Lima ou quer esperar um pouquinho? Porque eu tenho outra pergunta aqui. Então faz a outra pergunta e a gente aguarda. Não, justamente, né, até aproveitando que o Stefano entrou aí, o senhor também tem uma carreira internacional, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco das suas primeiras saídas para fora do país, né? E algumas e outras, né? O senhor tem trabalhos hoje na Argentina, no Peru, o senhor tem o mestre Vaguinho nos Estados Unidos, né? Tem um braço também do seu trabalho na Alemanha, com o Daniel, já teve na Espanha, o senhor já teve no Japão, como o senhor mencionou, o senhor já teve na Rússia. O senhor realmente tem uma carreira bem, né, consolidada nesse ponto de vista internacional. Essa é a minha pergunta, né? E o mestre Lima complementou aqui, ó, quando a gente ensina o aluno, ele não dá valor. Acho que é essa ingratidão aí que o mestre Lima está se referindo, né? Quando o mestre ensina e o aluno não dá valor. Então, o senhor escolhe se você quer falar, responder primeiro o mestre Lima, de repente depois falar dessa parte aí que eu perguntei. Vou responder o mestre Lima assim. Mestre Lima, veja bem, às vezes nós temos isso, os senhores que são pais e tudo mais, a gente tem isso em casa com o próprio filho, né? O pai se dá ao extremo e de repente não é valorizado. Então, no mundo em geral existe isso. Mas é o que eu digo, eu não vou ficar preocupado em ser gratificado pelo meu aluno. Eu, enquanto professor, eu tenho o dever de cumprir com as minhas obrigações, né, para fazê-lo ser uma pessoa, né, não perfeita, mas que possa caminhar no mundo, né, utilizando os meus ensinamentos e tudo mais. Isso em qualquer área, e principalmente na capoeira. Se por um acaso você não for gratificado por isso, né, da forma que você acha direitinho, e que eu acho, todos acham, eu acho que nós temos que deixar rolar. A vida é um caminhar sereno, um caminhar de tropeços. Normalmente, as pessoas que agem dessa forma, de repente podem ter uns tropeços na vida e vão relembrar depois de tudo aquilo que você ensinou. De uma forma ou de outra, vai ficar marcado para ele tudo aquilo de bom e de útil que você passou. Tá? Não se preocupe. A porta abre, entra outras pessoas e você pode continuar a valorizá-los através dos seus ensinamentos, né? Através de tudo aquilo que você tem. Então, olha, continue assim, tá? E não julgue. E se for julgado, faz assim o seu interior e diga assim, puxa vida, eu é que sei aquilo que realmente eu produzi. De repente, falam sem saber tudo aquilo que eu também de bom produzi. E, de repente, de mãos dadas, por isso que eu digo, de mãos dadas, né, deletando as nossas mazelas e triplicando as virtudes, a gente pode melhorar cada vez mais essa grande sabedoria que se encaixa na roda mágica da capoeira. Tá? Aí o Vinícius perguntou das minhas viagens, né? Sim, tive a oportunidade de viajar bastante, direitinho, né? Hoje, nós temos aí o Stefano coordenando a Projeto de Verdade Capoeira em Cusco, no Peru, né? O mestre Javier em Rosário, na Argentina, né? O professor Emanuel, o Raul, o Marcelo, e outras pessoas mais, de repente posso esquecer aqui. E
Nós tínhamos um trabalho também lá na Espanha, que era o Jorginho, quando ele fazia medicina, estava lá trabalhando, mas agora ele está, se não me engano, na Bélgica, né? Como é que chama? Na Alemanha, Daniel. É o Daniel, na Alemanha, né? Que está fazendo o trabalho dele, coisa e tal, mas eu que estou gerenciando, né, a formatura dele, né? As passagens dele até ele atingir o ápice e tudo mais, fazendo um grande trabalho e tudo mais. Esqueci de alguém? Ah, não, Mestre Vaguinho, né? Mestre Vaguinho nos Estados Unidos, né? Que foi comigo em 82, se não me engano, por aí. E lá ele ficou, tudo mais, fazendo um grande trabalho, como faz até hoje, né? Teve um exponencial muito grande, né? Ele tinha um restaurante que ele levava artistas daqui do Brasil para lá, né? E foi numa das festividades deles que a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro evento, congresso russo de capoeira. O Vinícius foi também, tudo mais, né? Foi eu, Vinícius, Vaguinho, o mestre Braulino, o Bandeira de Santos, quem mais? Acho que só, né? Acho que só nós, então a gente teve muitas oportunidades. E todas as oportunidades que eu tive, eu nunca chegava especificamente para ver a capoeira. Eu, vendo a capoeira, né? Vendo os pais, as crianças, os adolescentes, os adultos, eu comecei a perceber que tudo que a gente tem aqui no Brasil, nós temos lá. Se você chegar na Suíça, puxa, olha a Suíça, tem alguma coisa errada? Alguém é mais rico que o outro, coisa e tal. De repente, tem um filho chorando. E assim vai. Todo mundo tem as suas vantagens e desvantagens, que não é financeira. Mas isso é enquanto cidadão do mundo. Então, por isso que eu digo, é valoroso o que um professor de capoeira, entendendo tudo isso, pode fazer no mundo afora, né? Vocês hoje, os mais jovens, têm muito mais oportunidade do que eu fora do país. Acreditem nisso. Acreditem que vocês podem doar muito mais do que simplesmente fazer um campeão. Mas fazer um campeão da vida, né? Com dignidade, com postura, mostrando o real valor da nossa ancestralidade, enquanto sim, não e carinho. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Muito bom, mestre. Olha, o mestre Tucano Preto está aqui, entrou também, está acompanhando a gente, está dando boa tarde. Salve, mestre. Salve, Tucano. O mestre Buiú também está aqui na área, dizendo que é maravilhoso ouvir o senhor, os seus ensinamentos. Né? Obrigado, meu amigo Buiú. Deixa eu ver mais quem está por aqui. O Rob Capoeira, nosso amigo Rob. O mestre Igor escreveu aqui, ó, falou assim, a construção coletiva de uma pedagogia através das vivências e estudos aprofundados, que o senhor vem de forma exemplar desenvolvendo com a capoeira nas propostas pedagógicas da educação. Né? Um comentário aí. Muito obrigado. O mestre Igor, lá do mestre Ramos, né? Falou que o senhor me inspira enquanto educador, né? E também escolheu o caminho da capoeira na didática educacional. Obrigado. Então, quando eu escuto tudo isso, é que eu reafirmo para mim mesmo que eu estou certo. É isso que me dá força e energia, né, interior, para que eu possa continuar acreditando e desenvolvendo esses trabalhos. E digo mais para vocês, eu estou sempre fazendo meus cursos também com vocês. Ontem mesmo eu acabei de fazer um curso, né? Começa a Delmo, né? E o mestre Felipe Preto Malvino, tá? E acho que a gente tem que estar junto com vocês, sim, dentro das oportunidades que a gente tem, né? Para poder chegar e sentir o cabedal de conhecimento que vocês tiveram, né? E triplicaram em tudo aquilo que vocês acham que eu fui capaz de deixar para vocês. E isso é a herança que todos vocês deixarão para os seus no futuro bem próximo. E quando eu digo, né, esse educar e reeducar pelos valores da nossa capoeira, eu diria assim para você hoje, eu tenho 78 anos de idade. Eu não jogo capoeira como eu jogava antes, mas eu tenho o direito de me divertir numa roda onde tenham vocês com 19, 20, 30 anos de idade. E eu preciso jogar com vocês. E se vocês deixarem eu jogar eu posso produzir alguma coisa que beneficie o meu interior. E exteriorize para vocês toda essa verdade que nós estamos falando aqui agora. Isso que interessa. Porque é fácil vocês me darem uma vingativa, uma rasteira e me jogar lá para cima, né?
mas eu vou cair, né? E de repente, se eu não me machucar, olha bem, hein? Se eu me machucar, é porque o tombo foi horroroso de brutalidade. Mas se eu cair e levantar, é porque foi dentro de uma técnica personalizada, dentro dos direitos e deveres de cada um de nós, dentro de uma roda mágica da capoeira. E assim a gente vai até onde Deus quiser. Parabéns para todos vocês que estão trabalhando em função da melhoria da qualidade, tudo aquilo que eu deixei para vocês. E seus mestres também. Maravilha, mestre Gladys. Ó, tem uma pergunta aqui do mestre Camundongo, né? Que é o seguinte, deixa eu ler aqui, ó, ele pergunta qual é a sua opinião, né? Sobre os títulos acima de mestre, né? Por exemplo, títulos como grão-mestre, grã-mestre, mestríssimo, big mestre, super mestre, mestre supremo. Né? Então, o que o senhor acha sobre essas denominações aí? Quem perguntou que você falou? É o mestre Camundongo. Ah, o Camundongo. Salve, Camundongo. Então, eu vou responder assim para você, não sei se vai valer enquanto eu respondo para você. Eu respeito tudo que vem ao meu encontro. Eu sou da época do mestre, né? Então, estou aí com o título de mestre Gladson. Se você um dia estiver em algum lugar comigo e falar, ô Gladson, tudo bem assim? Jamais eu vou ficar bravo com você. Jamais. Meus alunos chamam de Gladson, mestre Gladson, coisa e tal. O que interessa é tudo aquilo que eu faço. Se amanhã vocês criarem uma entidade e disserem assim, a partir de hoje o mestre Gladson não vai usar mais o cordão branco. Olha, vocês vão me tirar um cordão da cintura, mas jamais vão apagar aquilo que eu acredito que tenho dentro de mim. Com tudo isso que eu estou deixando na praça, que vocês acham que é legal. Então, houve uma época que eu também recebi assim, o grão-mestre Gladson. Aí depois eu falei com um amigo que mandou isso para mim, e falei, olha, eu não sou o grão-mestre Gladson, continuo sendo o mestre Gladson, assim, você sabe, tudo mais, tranquilo, tá? E eu acho que cada um, né? A gente não pode chegar e dizer assim, ele está errado, coisa e tal. Essa pessoa é que sabe o que esse grão-mestre, o mestre supremo e outras coisas mais que o Vinícius falou, atende a sua expectativa. Cada um vai de dentro do âmago do ser de cada um. Eu não recrimino e nem... Hoje nós somos o mestre de capoeira, entendeu? Eu estou nessa e um eterno aprendizado da Universidade da Vida. Um eterno aprendiz da Universidade da Vida. Tudo que eu passo para vocês, no dia seguinte, vem como material já reciclado. Por quê? Porque na sua aula com uma criança, ela falou, professor, a gente pode fazer assim? Opa, já veio um conteúdo para a sua aula e para mim também, entendeu? Eu acho que cada um, tá bom? Não sei se respondi a sua pergunta. Meu Deus, acho que o senhor tem essa premissa, né, de respeitar a diversidade da capoeira, né, com muita ética, e que ninguém é o dono da verdade na capoeira, né? Lógico, lógico. Muito bom. E o mestre Camundongo fez uma segunda pergunta aqui, mestre, que diz o seguinte, ó, o que o senhor acha das pessoas, né, que buscam outras lutas, né, quando perdem na capoeira, usam coisas de outras lutas na roda, estragando a roda, descaracterizando a capoeira. Entendeu? Então, se não me engano, vê se eu entendi direito. Quando perdem na capoeira, vê. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, de repente capoeiristas que vão buscar recursos em outras lutas, mas que de repente acabam usando isso dentro da roda de capoeira, né? Talvez de uma maneira descaracterizada, inadequada, né? E principalmente quando no sentido de querer ganhar, né? Ou querer até estragar a roda, que fala, né? Mais ou menos isso. Então, Camundongo, é o que eu digo. Vai da interpretação de cada um. O que a capoeira representa para mim e o que a capoeira representa para você. Por isso que eu digo, vamos separar. Nós temos grandes capoeiristas no MMA, né? Nossa, famosíssimo, né? O filho do Barrão, com esse garoto, hoje estão campeões e tudo mais. Então, mas é uma oportunidade ímpar de eles levarem a capoeira lá, e lá pode ser feita uma série de coisas, né? Porque
Agora, na roda mágica da capoeira, tá? Eu não preciso vencer você. É aquilo que eu digo, porque a partir de um dia que eu for na sua casa, vou jogar capoeira e você me destratar, eu jamais voltarei ali. Porque não é um ambiente que atende a minha expectativa enquanto capoeira. Jamais vou recriminar as pessoas que fazem isso. Cada um tem que sentir o que isso leva para ele. Eu acho que não deve ser feito dessa forma, mas o que a gente vai fazer? Eu acho que você pode brincar, derrubar, tranquilo, tá? E na hora H, se cumprimentar e tchau e benção. E na roda competitiva, esportivamente falando, é ali que você vai mostrar sua maior educação. Quais são os movimentos que valem? Não vale pegar, jogar para cima nem nada. Então, é o que eu volto a dizer, se nós treinarmos a nossa capoeira conscientemente, voltada para instrumentalizar o ser humano para tudo aquilo que ele deve levar ao seu entorno, né, nesse caminhar sereno, para a melhoria da qualidade de vida de todo o seu entorno, a capoeira continua a ser uma roda mágica de aprendizado de tudo aquilo que não tem no universo como um todo. Por isso que nós somos, talvez, os maiores mandatários, né, dessas propostas para chegar e melhorar essa qualidade de vida do mundo. Agora, eu acho que a gente deve ir conversando com essas pessoas. Se você tem amizade, vai conversando, sei lá. Agora, tem que ter um respeito para isso, né? Não sei se eu te respondi, mas a vida vai ensinando. Sim, sim. Não, muito bom, mestre. Ele agradeceu aqui pelas respostas, dizendo o seguinte, né? Ele acha que tem muita vaidade, às vezes, na capoeira e que o sujeito não aceita nem ser tocado, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. A ideia de que, aquilo que o senhor falou, né? Se for uma rasteira na técnica, né? Faz parte do jogo. Mas, então, quando o cidadão está jogando, não aceita ser tocado, né? E acaba levando para o outro lado e descaracteriza, né? Mas ele agradece muito as respostas, o professor respondeu muito bem e ele entendeu. O Emanuel, contramestre Emanuel Robles, aí da Argentina, de Rosário, entrou aí. Salve, Emanuel. Salve, Emanuel. Tá se cuidando, meu querido? É, isso aí. Maravilha, mestre Gladson. Muito bom, mestre. E o senhor, né, mestre, tem acompanhado aí, tem participado de muitas lives agora, né? Tá acompanhando várias transmissões. O que é que o senhor está achando aí desse momento da capoeira agora na pandemia, com toda essa tecnologia, né, que está sendo utilizada para, enfim, vários bate-papos? O senhor fez até um curso com o mestre Adelmo, um curso online, né? Essa semana aí. O senhor também está se adaptando a enfim, né, essas novas tecnologias. Então, como é que o senhor está vendo o contexto da capoeira, né, pelo que o senhor tem assistido aí, como é que o senhor avalia esse momento? Então, eu tecnologicamente, eu sou bem aquém dessa expectativa toda, mas estou aprendendo. Perdão. Eu acho o seguinte, nesse momento que nós estamos passando de crise e tudo mais, eu acho muito válido tudo isso. Esse reencontro, né, pela tecnologia, né, do computador, das lives e tudo mais. Mas, ao passar a pandemia, quizá possamos nós rapidamente voltarmos a nos encontrar. Isso é o mestre Gladson falando. Nada supera o olho no olho. Nada supera o vivenciar tete a tete, tá? Por mais que a tecnologia avance, tá? O estar junto, né? Num piscar de olhos, no olhar, as atitudes corporais e tudo mais, você entender tudo aquilo que, de repente, numa live a gente não consegue. Mas, para o momento, é muito bacana, bem adequado e tudo mais. Mas, quiçá, para mim, nós possamos, logo, logo, retornar às nossas atividades olho no olho. Muito bom. Os passarinhos estão cantando aí, mestre. Legal. Ó, teve também um camarada aqui, deixa eu ver o nome dele, que é o Ribamar Pesquisador, né, que está acompanhando a gente aí, e fez um comentário aqui dizendo o seguinte, que ele tem um livro do senhor, né, ele, tem um livro do mestre, e acho um grande diferencial no conteúdo da capoeira. Aí dizendo assim, poderia haver uma nova versão acrescentando
Aqui ele falou assim, um fortalecimento independente de máquinas. Eu acho que é o fortalecimento do corpo, né? Sem uso de máquina. Eu acho que é isso que ele está falando. Aí ele perguntando se existe a possibilidade, né? Acho que está querendo saber se o senhor está trabalhando aí na nova edição do livro, né? O senhor também tem um livro da sua história, que parece que o senhor estava escrevendo. Quer falar aí dos novos projetos? Olha, deu uma cortadinha quando você falou sobre a pergunta dele. Sim. Deixa eu repetir, então. Não, ele dizendo o seguinte, que ele tem o seu livro, ele acha que o seu livro é um grande diferencial, né? Imagina que ele está falando do primeiro livro, Capoeira do Engenho Universidade, e ele dizendo que poderia haver uma nova edição do livro, né? E ele sugere aqui um conteúdo novo para o livro. Seria, pelo que eu entendi da pergunta dele, o aspecto do fortalecimento corporal, né? Sem o uso das máquinas, né? Ou seja, como acho que você também é bastante entendido desse assunto, né? Usar alguma metodologia para você fortalecer o corpo sem precisar de musculação, as máquinas, as famosas máquinas, mas usar o próprio peso do corpo, né? Eu já ouvi o senhor falar muito sobre isso, da tensão dinâmica de Charles Atlas, por exemplo, né? A gente tem uma grande possibilidade. Quem já treinou comigo, né? Principalmente para competir e tudo mais, né? A gente usando toda essa corporeidade, tudo que existe na capoeira, olha, marca aí uma aula que eu chego aí e vocês vão chorar. Entendeu? Mas é verdade. A gente vai lançar a mão dessa nova edição aí, eu e Vinícius nos 2 livros aí, entendeu? Tá difícil para mim, coisa, mas de repente a gente vai botar na prática aí e lançar logo uma nova edição aí, se Deus quiser. Mas acreditem sim, nós temos um potencial muito grande com relação a isso que ele acabou de falar, entendeu? Usando a nossa corporeidade e tudo mais para mostrar o valor de tudo isso. Eu sou de um tempo que eu digo para você, o Charles Atlas, ele arrastava um vagão de trem, né? E não tinha nada de musculatura marcada. Pena, eu tenho essas apostilas guardadas, né? Uma hora, de repente, eu posso mostrar e botar numa foto aí, tudo mais, né? Mas é uma realidade. Aí é onde eu volto para brincar. Você vê a criança hoje, eu fico vendo aqui quando vinha aqui em casa, não conseguia trepar na árvore para pegar uma maçã, para pegar um abacate, coisa e tal. Imagina, né? Nadar no córrego, pular isso, pular aquilo. Não tem mais. O brincar de antigamente, né, que fortalecia tudo isso, não tem, entendeu? Mas, né, as famosas peladas na rua, tudo mais. Hoje em dia você está empinando pipa e cortando com coisa que pode matar até alguém que está passando. Quer dizer, mudou, as coisas mudaram. Por isso que fazer uma reviravolta e voltar tudo aquilo que eu tive a oportunidade de participar, entendeu? É o que dá valor quando eu digo a nossa ancestralidade. Né? Tudo que brincava quando era moleque, coisa e tal, você tem tudo na forma mágica da capoeira e vamos tocar para frente. Obrigadão aí pela sugestão. Ó, aqui o Tizil Capoeira entrou aí, salve Tizil. O Educador Sonho, o Carlos também, que acho que é o aluno do Mestre Alcides, também está acompanhando a gente aí. O Mestre Marcial está lembrando aqui que depois dessa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube do Amukengue, né? Para a gente poder, as pessoas que não assistiram ao vivo. E é isso, mestre. A gente já está chegando no final aqui também da nossa transmissão, né? Eu queria fazer mais uma pergunta. O pessoal que tiver alguma pergunta para o mestre aí, aproveita enquanto a gente ainda está aqui ao vivo. É um pouco isso, né? E depois o senhor dá alguma mensagem final. Mas eu queria perguntar, né? No caso, o senhor aí, como é que o senhor se sente, né? Chegando aos seus 78 anos de idade, né? Com toda essa trajetória dentro da capoeira, altamente reconhecida, né? Só pelas mensagens aqui a gente vê o pessoal com muita admiração e por tudo que o senhor relatou aqui pela gente, né? Por todas essas portas que o senhor abriu, né? Todos esses projetos realmente vitoriosos dentro da capoeira, né? Que inspiram muita gente, né? Que são um patrimônio da capoeira como um todo. Então, enfim, qual é a avaliação que o senhor faz de tudo isso, dessa trajetória, do alto aí dos seus 78 anos de idade? No dia 6 de setembro aí estou completando meus 78. Aquilo que eu digo para você.
se eu voltasse aos tempos atrás, se Deus falasse assim, ó, você vai morrer, vai nascer daqui a 3 meses, com 30 anos de idade, eu replicaria tudo que eu fiz de bom, deletaria os meus erros, tá? Mas pensaria um pouquinho mais no Gladson também, óbvio. Por quê? Eu continuo pensando em todos vocês, com a minha chegada na USP, né, com tudo aquilo que eu já contei para vocês, né, eu abri um campo mágico para todos vocês aí. Me sinto privilegiado por vocês todos, né, os mais velhos, né, e os atuais, acreditarem nessa minha forma de ter valorizado a nossa arte e cultura brasileira. Tá? Volto a dizer para vocês, o que me incentiva a continuar são justamente essas palavras suas, né, de vocês, e o reconhecimento daquilo que eu fiz de bom para vocês. Continuo dizendo que tenho meus erros e meus acertos, tá? Mas junto com vocês, vou triplicar as virtudes e deletar as minhas mazelas, e que todos nós possamos fazer isso. E juntos dignificar cada vez mais tudo isso que nossos antepassados nos legaram, né? Valorizar cada vez mais esses mestres antigos que estão aí. Valorizar cada vez mais tudo aquilo que eles passaram para nos deixar tudo isso. Eu continuo agradecendo a todos que eu consegui trazer, né, nos nossos eventos e tudo mais, os que estão vivos hoje, tá? Os que estão necessitando de ajuda e tudo mais. Quero deixar bem claro que é o que eu disse para vocês, se eu salvar um, eu já salvei alguém. Se todos nós salvarmos um, olha bem quantos salvos terão no mundo. Então, eu não olho os meus 54 anos de capoeira e digo assim, puxa vida, podia ter feito mais. Não. Eu fiz tudo aquilo que Deus me permitiu e que vocês me permitiram. E me valorizo, tá? E aprecio tudo que eu fiz por ter os discípulos que eu tenho, né? A maior virtude é deixar pelo menos um discípulo, né? Em todos os lugares que nós fomentamos a capoeira, eu tenho os meus discípulos renomados que acreditam naquilo que eu fiz, estão juntos conosco, tá? Então, é isso que interessa para nós. E essa construção dessa grande família Projeto de Liberdade da Capoeira. Quando eu digo grande, não é no número, né? Eu estou dizendo nos conteúdos, nos créditos que nos deram e no aperfeiçoamento constante que cada um de nós tem que ter, com a ajuda mútua, um por um. Essa é a grandeza que eu tenho aqui na minha vida. E isso tudo eu aprendi com papai e mamãe. Muito bom, Gladson. Continue nessa luta. Tá? Aonde eu tiver alguém necessitado, eu vou estar presente. Se vocês precisarem de uma ajuda, aonde vocês têm medo de entrar, eu vou lá e entro junto com vocês. Porque debaixo dos viadutos, hoje nós temos professores da USP. Tá? Eu te mostro uma porção de elementos universitários caídos nas drogas, debaixo dos viadutos. Tá? Hoje eu tenho essa pandemia, tá? Acudi um garoto, tá? Deixei até uniformes do CPUC com ele, estava passando frio e tudo mais, capoeirista, tá? E assim vai, tá? Procurem realmente, usem e abusem dos compromissos que vocês têm para melhorar a qualidade de vida do universo como um todo. Usem com os seus alunos aquilo que vocês usam com os seus filhos. Não existe diferença. Porque ali, numa roda de capoeira, você pode ser muito mais pai para um do que pai para o seu próprio filho, porque aquele nem sabe ainda quem é o pai dele. E assim vai. É uma grandeza tranquila. E olha, quero deixar bem claro para vocês aqui. Não se preocupem mais com esse negócio do Conselho Regional de Educação Física. Eu sou professor de Educação Física, os que são é que tem que pagar tudo isso. Vocês hoje podem dar aula em qualquer lugar. Capoeira, luta, dança, tal, não tem nada a ver com o CREF, tá? E cada um de vocês dignifique o seu trabalho, tá? Vá numa escola, vai trabalhar no contraturno, coisa e tal, mas procura fazer aquilo que eu disse. Valorizar a sua presença ali e tudo aquilo que esse material você está levando para melhorar o aprendizado da matemática, história, geografia e português para essa criança que tem dificuldade na sala de aula com esses professores, entendeu? Acreditem, tá? Quizá vocês possam triplicar tudo aquilo que a gente está deixando, tá? E tenho certeza absoluta. Contem comigo sempre, tá? Para o que der e vier, desde que seja para a melhoria da qualidade de vida do mundo
ao nosso entorno, em qualquer lugar. Tá bom? Com certeza, mestre Glácio. Deixa eu ler aqui algumas mensagens ao mestre Marcial dizendo o seguinte: com 60 anos de idade, não conheço pai biológico, dizendo ele, né? Nem por fotos, mas gratidão, mas grande gratidão, mestre Gládio, sempre foi um grande pai e amigos, assim como, peraí, perdi aqui, assim como o meu mestre Ousado, meu pai Valdenor e Guamazzi, né? Então, essa foi a mensagem do mestre Marcial. A Kika Valquíria dizendo assim, um orgulho e uma honra, de alguma forma, fazer parte de sua história. Obrigado, mestre. Valeu, Vini. Os agradecimentos aqui, mestre Marcial agradecendo. E é isso aí, mestre Glácio. Acho que, né, deixar esse recado também, passando essa pandemia, né? O senhor está bastante ativo aqui na internet, fazendo várias lives aí. Isso é muito bom, né? Enfim, o senhor mantendo em contato aí com a turma, mas passando essa pandemia, o senhor está firme e forte aí para continuar nessa labuta, né, dando seus cursos, dando suas palestras, suas vivências, seja em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mestre, então é o seguinte, vou falar aqui, depois o senhor faz a última fala, agradecer imensamente o senhor, né? Eu tenho muita felicidade também de ser o seu amigo, seu discípulo, né? E ter aprendido muito, continuar aprendendo com o senhor e continuar convivendo, e com certeza vamos aprender e realizar muitas coisas ainda, né? E é isso, agradecer a todos que acompanharam até agora, ao mestre Marcial, né? Agradecer pela oportunidade, parabenizá-lo mais uma vez por esse projeto aqui durante essa semana, por todo o trabalho que ele vem fazendo aí na Capoeira Muquengue. E é isso aí, né? Dizer que estamos juntos, vamos em frente, né? Não sei quanto tempo vai durar ainda essa pandemia, mas com certeza a gente vai estar aqui aprendendo, interagindo, trocando e mantendo a saúde, né? Com a nossa capoeira, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, mestre, gratidão. Vou deixar o senhor aí com a última palavra para fazer o fechamento, para a gente encerrar aqui por hoje, tá bom? Então eu quero o meu eterno agradecimento a todos vocês que puderam participar dessa live, tá? E outros que participaram em outras, tá? E que sempre estão jogando os coraçõezinhos aí, né? Para tudo aquilo que eu falo, acreditando naquilo que eu falo. E quero deixar bem claro para vocês, a maior virtude de um ser humano é olhar para frente e quando na nossa visão lateral encontrar alguém com a mão estendida, não tenham receio de ouvir, de estender essa mão. Muitas vezes não é o dinheiro, muitas vezes é um simples bom dia. Podem ver isso. E a capoeira dá tudo isso para nós. A nossa ancestralidade é assim, tá? E que nós saibamos que dentro da nossa capoeira nós podemos melhorar todas essas questões de racismo e tudo mais, podemos sim. Olha, eu tenho vivências de crianças, tá? De várias etnias e tudo mais, brincando. Na Alemanha, pude presenciar isso. O pretinho brincando com o branquinho, aquela coisa toda direitinho. Então, quem é que mais tarde faz essas pessoas se digladiarem e tudo mais? Somos nós, adultos, que não sabemos aprender com toda aquela espiritualidade que está ali mansa, né? Criando-se e recriando para uma vida melhor. Né? Que nós possamos, sim, aprender nas nossas aulas com os adultos, com os adolescentes, com os idosos, com os portadores de necessidades especiais, com todos nós, os seres humanos, e de nós, de mãos dadas, possamos melhorar a qualidade de vida do mundo, voltando a dizer para vocês, com todo esse material pedagógico que a nossa ancestralidade trouxe, que existe dentro de uma roda mágica da capoeira. Acreditem nisso. E, por favor, não queiram ganhar na roda de capoeira. Você ganha na roda de capoeira, bate, no virar da esquina, está morto. Eu estou sendo bem claro para vocês. Muitos acontecidos com outros mestres que vocês não conheceram na nossa roda de capoeira. Por favor, soltem a essência do coração de vocês. Soltem tudo aquilo, todo o carinho que vocês receberam em casa. E se não receberam, leve a quem também não recebeu dentro de uma roda mágica da capoeira. Sejamos seres humanos para modificar esse mundo. Vejam o que um vírus fez. Vejam só o que um vírus fez. Que nós saibamos, quando acabar essa quarentena, levar para o mundo afora toda essa vivência que nós tivemos, tá? Para poder, de mãos dadas, melhorar o universo do mundo como todo. A capoeira está em mais de 160 países.
Todos eles necessitam do aprendizado de todos esses ensinamentos, essa matéria e esse coletivo que existe dentro da roda mágica da capoeira. Levem, acreditem e mudem o mundo ao nosso entorno. Muito obrigado. Se sou o que sou, é porque vocês acreditam. E volto mais a dizer, todos os nossos núcleos da Projeto Liberdade da Capoeira, todos os educadores do PPA, tudo mais, vocês moram no meu coração. Vou continuar sendo um cara chato em todas as vezes que eu sentir que eu preciso ser chato. Da mesma forma que vocês precisarão ser chatos com os filhos de vocês. Dentro de uma roda da capoeira, quando sentir que alguém ao seu lado precisa de um reconhecimento seu, ou de uma palavra mágica, para que essa grande família Projeto Liberdade da Capoeira possa realmente continuar valorizando tudo isso e melhorando a qualidade de vida de todo o nosso entorno. Um beijão, um abração para todos vocês. E desculpe pelos meus erros com todos vocês. Tá bom? Maravilha, Mestre Gladys, sensacional. Só ler umas últimas mensagens aqui. O Mestre Lima mandou um grande abraço, ele está lá na Suíça, né? Pô. Acompanhou a gente aí, lá da Suíça. Abração. O Mestre Tucano Preto deixou uma mensagem aqui dizendo: muito bom ter um mestre para seguir como exemplo. Peraí. Como exemplo de vida de capoeira. Obrigado por tudo, Mestre Gladson. O Eduardo Okuhara dizendo: essência do coração, incrível, Mestre Gladys, você é o cara. Sinto um grande orgulho de poder ter entregue ao senhor o título de mestre cidadão na Metodista. Né? Sim. O mestre Zequinha aqui mandando saudações. O Jocinei Lopes também, o filho do mestre Marcial, enfim. Né? É isso aí, então. Valeu, pessoal. Mestre, brigadão. Fica com Deus aí. Saúde, paz, se cuida. Né? E a gente está junto aí, tá bom? Pessoal, obrigado. Aqui, ó, o Bob também dizendo, exímio capoeira, adorável pessoa, valeu, Mestre Gladson. Obrigadão também. Professor Cabeludo, Stefano, mandando um salve aqui também, agradecendo. Valeu, Stefano, por acompanhar. Vou pular da montanha logo, hein? Fala pro Stefano que eu vou pular da montanha logo. Lá na que ele tá te ouvindo aí. Bom, beleza, então, Ribamar, pesquisador, todo mundo. Gente, valeu, brigadão. Fiquem com Deus, se cuidem. E a gente se vê na sequência aí. Mestre Valdenor, brigadão, meu querido, pela força. Acompanhou aí, valeu, tamo junto. Beleza, muita mestre? luz e energia positiva para todos. Valeu, abraço. Fui.